Fala pessoal, tudo bem? Vocês estão aqui hoje para o nosso Clube Criminal. Esse é o episódio número 183, se eu não me engano, do Clube Criminal, tá? 183. Este é o nosso podcast onde a gente conversa ou com um convidado ou traz um tema que vocês pedem muito para que eu, Rodrigo Alvarez, João Ricardo Batista, o homem que já fez júri até na Lua, e Thiago Bunin, o nosso mestre, o nosso professor, possa debater aqui e falar tecnicamente e também da prática da advocacia e do atuar do criminalista aí com vocês, tá? Se você quiser ver o replay dos outros 180 e tantos episódios, tá aqui, ó. Clube Criminal, tem lá no Spotify, você pode entrar. No Spotify é colocado imediatamente depois, praticamente no mesmo dia, tem todos os episódios que a gente fez aqui, ó. Eles estão todos aqui. O último episódio foi com o João e o Vinícius, tá aqui já disponível para você ali, para você poder ver, ouvir aonde você quiser, tá bom? Bom, então, sem mais delongas, vamos começar o nosso podcast. Eu vou passar para o João, para o Thiago, para que eles falem um pouquinho com vocês também. Mas já saibam que daqui a pouco, Thiago Bunin vem com a fofoca do dia. Fala aí, João. Deixa o Thiago... Antes de mais nada, eu só quero reservar o meu justo direito ao contraditório. Eu tô na iminência aqui, ó, de ser difamado, exposto publicamente por algo que eu não tenho culpa. Mas, de todo modo, vamos dar o justo exercício do direito à palavra à acusação. Fala, Thiago Bunin. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Clube Criminal. Lembrem-se, né, sempre segunda e quarta-feira estaremos aqui, sempre ao meio-dia, e depois você pode ouvir o nosso replay. Esse episódio e vários outros estão gravados, como o Rodrigo mostrou, lá no Spotify e no YouTube. Bom, o tema de hoje é flagrante, atendimento ao flagrante. Já falamos desse tema várias vezes, tem aula no Formando Criminalista sobre esse tema, tem aula na Comunidade Criminal na Prática sobre esse tema, mas é um tema tão vasto, é um tema tão importante, que a gente jamais vai conseguir esgotar todo o conteúdo sobre flagrante criminal. Então, sempre que possível, vamos trazer esse tema aqui também para o nosso podcast Clube Criminal. E eu vou começar contando uma fofoquinha que aconteceu, contando uma coisa que aconteceu, uma irresponsabilidade de João Ricardo Batista praticada neste sábado à noite. O João foi irresponsável com seus amiguinhos, que tanto o querem bem nesse sábado à noite. Eu duvido. Coloque aqui nos comentários o que vocês acham que o João me fez passar. O que vocês acham que o João fez comigo nesse final de semana? Enquanto eu vou dar o contraditório inicial para o João, que como bom tribuno já começou me pedindo uma parte aqui, como bom tribuno, né? Enquanto isso, vocês vão colocando aqui nos comentários o que vocês acham que o João Ricardo fez comigo nesse sábado. Fala, João. Só para deixar claro, contextualizar o pessoal, o tema de hoje a gente vai falar sobre riscos de um flagrante criminal e como superar os riscos. Então, para que o pessoal saiba do que está acontecendo, teve um episódio que ele vai ser contado sobre a leitura do Thiago, tá? Depois a gente vai ver a minha leitura, a leitura da vítima, que sou eu no caso, tá? E aí a gente vai tomar, no final das contas, independente do ocorrido, a gente vai tomar um conceito geral e cautelas necessárias para um flagrante. Flagrante é um momento muito espinhoso. A gente não vai estar, como no usual, em uma audiência, sob a luz do contraditório, num momento guarnecido pelas seguranças policiais. A gente não vai estar ali na frente de um juiz. Muitas vezes é de madrugada, muitas vezes nem é numa repartição pública, pode ser ali num flagrante in loco. Ou seja, muitas são as hipóteses de ocorrência, de eventualidades que podem surgir num flagrante criminal, e você, advogado, precisa estar preparado para tudo isso, né? Seja para garantir a sua integridade física, segurança, mesmo para garantir que o seu cliente não seja prejudicado e também garantir a segurança do seu cliente, processual e física, é claro. O pessoal falou que o João foi pego no bafômetro. Não foi isso. Não foi isso. Foi pior. Para mim foi pior. Para mim foi muito pior do que isso. Bom, vou contar para vocês. Só para deixar claro que quando eu bebo, eu vou de Uber, fala, tá, João. Pessoal? Não, só para deixar claro o negócio de bafômetro aí, quando eu bebo, eu vou de Uber. Então, não teve risco nenhum. Inclusive, João, já que você contou disso, depois eu vou contar de outra situação também dessa do Uber aí, depois que a gente chegar aonde você estava no final da conversa. Bom, estava eu no sábado à noite com a minha esposa jantando, tá? Estava eu com a minha esposa jantando. Me liga um amigo nosso, advogado criminalista, Felipe Azuma,
de Dourados. O Felipe esteve aqui semana passada ou retrasada, conversando comigo e com o João, falando sobre reabertura da instrução em recursos. E o Felipe me liga assustado, falando: Thiago, tá sabendo onde é que tá o João? Falei: não, por quê? E naquele exato momento em que o Felipe me liga perguntando onde é que estava o João, eu me lembro que tinha acabado de ver nos stories do João Ricardo, ele postando uma foto, todo arrumado, de terno e gravata, com uma enquete para vocês responderem se ele estava indo para uma formatura, se ele estava indo para um casamento ou se ele estava indo atender um flagrante. E o Felipe me liga dizendo: Thiago, o João Ricardo me ligou. Ele não falava nada, mas eu ouvia no fundo da ligação falando alguma coisa de flagrante. Olha só, focalizando. Eu ouvia no final da ligação do João falando alguma coisa de flagrante. Tinha até uma pessoa que parecia que tá com a voz meio exaltada. O Felipe me assustou pra caralho, João. O Felipe falou: parecia que tinha alguém até com a voz meio exaltada. Eu falei: cara, o João postou de terno à noite, fazendo uma enquete se ele estava indo para um flagrante ou não. O Felipe me liga, fala que o João ligou para ele, não falava nada, mas ouviu alguma coisa falando de flagrante e ouviu alguma voz exaltada. Tava uma barulheira. Ele falou: nossa, tava uma barulheira, eu não conseguia ouvir nada, eu não estava entendendo nada. Me parecia, o Felipe falou, e eu também tive essa interpretação quando ele estava contando, que o João me ligou para registrar algo. Que o João me ligou ou para registrar algo ou como um pedido de aspas, sei lá, de socorro, de atenção, algo do gênero. Peguei o telefone e comecei a ligar para o João. Liguei para o João de todas as formas possíveis. Mandei mensagem, não me respondia. E aí eu falei: cara, será que eu vou chegar nesse ponto? Mandei mensagem para a esposa do João, falando: ó, não sei se o João foi atender o flagrante, tá? Mas recebi uma ligação falando isso. Eu até mandei uma mensagem pro Rodrigo, só que a mensagem só deu um pauzinho, eu nem continuei. Fui falar com a Dani, porque eu já estava pensando no que fazer para rastrear o celular do João. Olha o meu nível de loucura. Porque fiquei preocupado. Indo para minha casa, a gente passa numa das centrais de flagrante, numa das delegacias que atendem 24 horas, que é chamado CEPOL. Né? Eu passei na frente do CEPOL. Aí depois eu falei: cara, não adianta, porque se ele estava atendendo um flagrante e estava dando algum problema, era flagrante em loco. Então ele não vai estar aqui no CEPOL. Eu até fiquei pensando e falei com a minha esposa: será que eu vou na DEPAC, que é outro lugar que atende flagrante, para ver se o João tá lá? Não sei. E aí logo depois o João me respondeu: conta onde é que você estava, João. Conta onde que você estava para esse povo. E eu todo preocupado com você. Que situação! Olha o que aconteceu, pessoal. Quem me acompanha sabe que eu faço todo aquele marketing jurídico, eu faço uma interação com o público. E naquele dia, o Thiago foi induzido a erro. Por quê? Poxa, quando que eu ia saber que ele ia ligar uma coisa com a outra? Por quê? Eu coloquei uma possibilidade de ir para flagrante, externo, no sábado à noite, e eu fui para uma formatura. Quando eu estava nessa formatura, o que eu fiz? Coloquei o celular em cima da mesa, e no momento que eu fui colocar o celular em cima da mesa, eu liguei sem querer para o Felipe Azuma, e ele atendeu a ligação. Como bom criminalista, estava eu conversando com o Lucas Rocha, que é o presidente da comissão de criminalistas aqui, falando sobre o quê? Sobre flagrante criminal, batendo o maior papo. E, claro, aquela musicona alta, estávamos todos exaltados, né? E aí a gente conversando e tal, e aí aconteceu isso. Quando, depois de uma meia hora, eu vejo, tem 439 ligações do Thiago e uma mensagem no telefone da minha namorada e ele todo desesperado. Aí eu liguei, pedi 1 milhão de desculpas e tava ele lá desafrouxando a gravata do terno depois de voltar de uma delegacia atrás de mim. Aí você vê, peraí, algumas pontuações necessárias nesse momento. Primeira coisa, quem tem amigos tem tudo. Se eu tivesse em risco, no mínimo, eu ia estar junto com o Thiago em risco ou ele ia me salvar porque o cara foi atrás de mim. Quem tem amigo tem tudo. E aí eu te digo uma coisa. Isso serviu de lição porque e se fosse realmente um pedido de socorro? Porque olha só, a leitura de criminalista, seja de quem faz a ligação, seja de quem recebe. Felipe Azuma é um dos principais criminalistas aqui do interior do Mato Grosso do Sul. Excelente advogado. Recebeu a minha ligação. Eu não falei nada. Puta, o cara na hora ligou o desconfiômetro. Ligou e falou: peraí, uma ligação sem falar nada? Estranho. Um flagrante, o João Ricardo falando sobre flagrante na ligação, estranho. Para quem que ele ligou? Para a pessoa, para o criminalista mais próximo a mim. Se fosse você, ia ligar para o seu sócio. Se fosse você, ia ligar para alguém que trabalha contigo. E aí, nesse momento, o Thiago, ligeiríssimo, muito atento,
viu que poderia ser uma situação de risco e começou a me ligar. Tudo isso foi um desencontro. Mas e se fosse uma situação real? Com certeza a gente precisaria de alguma coisa para solucionar esse ponto. E aí o Thiago, a gente trocou umas ideias depois, o Thiago veio com uma solução, olha, fantástica, que tem que ser requisito daqui para frente, a gente vai colocar em todas as aulas para que você atenda um flagrante criminal e não corra risco. A gente está falando de uma situação que não teve risco. Mas e se houvesse um risco? E se o risco existisse? Vai, manda ver, Thiago. No final, João, eu ia te rastrear, viu? Porque a gente tem a senha do seu Instagram, porque a gente faz transmissões ao vivo junto, e eu ia conseguir achar o João. Se eu fosse rastrear ele, chegasse num buffet de formatura e encontrasse ele ia ter que me botar para dentro e me servir do uísque que ele estava tomando. Mas não precisamos chegar nesse ponto. Mas o João falou do insight, né? Que fez a gente pensar. Imagina você, e não só à noite, tá? Não só à noite, mas qualquer situação que você vá sair do seu escritório para atender um flagrante in loco. Sempre que possível, não vá sozinho. Sempre que possível, não vá sozinho, vá acompanhado. Mas nem sempre isso vai ser possível, principalmente em flagrantes à noite. Como é que você vai acordar seu sócio, às vezes, acordar um advogado que trabalha com você, arrumar um amigo, sei lá, né? Nem sempre vai ser possível você ir atender um flagrante in loco acompanhado. E ainda que esteja acompanhado, olha a precaução que eu e o João pensamos. Além de compartilhar com alguém o endereço para onde você foi chamado para atender aquele flagrante in loco, vou na rua tal, no bairro tal. Você pode compartilhar com o seu sócio, com um colega advogado, você pode compartilhar com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe, com qualquer pessoa que você conheça ou que você tenha a possibilidade de estar preocupando-se com você naquele momento. Compartilhe o endereço, mas não só o endereço. No seu WhatsApp tem uma possibilidade de você compartilhar a localização atual, em tempo real. Isso dura por algum tempo. Você também tem como, acho que salvo o melhor juízo, né? O Rodrigo já está virando aí para mostrar para a gente, ó. Como usar a localização em tempo real. Tem como, inclusive, você programar, salvo o melhor juízo, por quanto tempo essa localização em tempo real fica disponível para a pessoa. Vai atender um flagrante em loco? Coloca lá para ficar durante 5, 6 horas, né? Disponível para a pessoa, porque se acontece alguma coisa nesse flagrante em loco, que você tem que se deslocar para outro lugar, ou se acontece algo pior, que você acaba, né, passando ali por alguma situação de abuso e etc., que a gente sempre pensa que não vai acontecer, mas a gente tem que se precaver. Caso isso aconteça, desta forma, tá, você vai ser localizado. Naquele momento eu achava que estava acontecendo algo de ruim com o João, algo de pior com o João. E eu precisava ter a localização dele para poder ir até o local, para poder, né, acionar algum tipo, né, de auxílio para ir até o local. E eu não tinha informação de onde ele estava. E nem sabia se a esposa dele talvez teria informação, se ele tinha falado para ela, se ele tivesse realmente no flagrante, aonde ele tem aí. Então, a lição que fica de tudo isso é muito importante. Vai atender um flagrante em loco? Vai atender alguma situação de emergência em loco, algum cumprimento de busca domiciliar, de busca e apreensão? Não só encaminhe para alguém o endereço onde você está indo, mas encaminhe a localização em tempo real. Gente, essa lição é importantíssima, né, João? Fala, Rodrigo. O Thiago, sabe o que é interessante? No Uber, eles fazem muito isso. É uma prática muito comum para o pessoal da Uber se proteger. Eles têm um grupo dos motoristas de Uber e, normalmente, quando você pegar um Uber, repara no celular deles se estiver bem visível, assim, porque muitos deles usam isso. E eles vão e compartilham nesse grupo qual é a localização atual. Porque se tem algum problema, e foi inclusive um caso recente aqui em Campo Grande que aconteceu, de uma moça que levou uma facada dentro do Uber, ela compartilhou essa localização e vários carros do Uber correram para aquele local. E você, como está atendendo um flagrante, está se colocando numa situação de risco, ou vai fazer um atendimento de risco, você pode utilizar isso que o Thiago falou, é muito interessante, de você utilizar esse compartilhamento, né? A gente estava lá no Egito agora e teve uma situação muito engraçada assim, pra gente foi meio tenso até, porque a gente saiu do hotel e teve um cara abordou a gente e falou, olha, vocês estão precisando de táxi? A gente falou, tamo, que a gente queria fazer um deslocamento, e acabamos fechando o preço com um cara ali, fechamos o preço antes, o cara falou, tá bom. Ele cruzou a avenida e entrou num carro normal, que não era um carro de táxi, era um carro aleatório. E o cara começou a ligar para as pessoas, falar em árabe, a gente não entendia nada. Eu olhei para a Ana olhou para mim e falou, meu, se a gente entrou num carro de um cara que vai simular um sequestro, estava cheio de mala, cheio de coisa, a gente não sabe, né? Porque a gente pegou, não um veículo oficial ali, um táxi ou um Uber que tem até lá no Egito para você pegar. A gente pegou um cara que abordou a gente não foi precavido. O que eu fiz na hora? Tive esse pensamento do Thiago. Eu já peguei o telefone do
do guia que estava lá com a gente, acompanhando a gente ali, já coloquei essa função de compartilhar a localização com uma mensagem e fiquei esperando. Falei, se der qualquer merda, eu aperto o send aqui no meu celular e deixo a mensagem enviada. Pelo menos assim a gente consegue o socorro rápido. Então isso é interessante você pensar antes de sair de casa. Porque é claro que você sai de casa para ir fazer um flagrante, e foi isso que eu falei um pouquinho antes da gente começar a gravação aqui, e quero repetir. Quando você sai de casa para fazer um flagrante, você não sabe o que vai acontecer. Para você, tudo vai dar certo. O problema é, e se não der, qual é o meio que você vai utilizar? Você tem que pensar rápido. Por isso que a gente sempre fala, flagrante é uma das poucas coisas que acontecem no direito que você não tem tempo de se preparar. Você já tem que estar preparado para o flagrante. Porque quando ele liga, quando acontece, você já tem que sair de casa. O João já fala lá do kit flagrante que tem que estar no carro, o Thiago também, não só com roupa, mas com requerimentos e tal, para você poder sair. Então você já tem que saber atuar no flagrante. Já tem que saber quais são os seus direitos e principalmente, que nem o pessoal falou aqui, é prudente que você grave, tá? Tudo o que acontece ali. E aparece muito essa pergunta para mim, Rodrigo, pode gravar? E se o policial falar para mim que não vai gravar? Eu até recebi uma pergunta na caixinha de perguntas e respostas que eu achei bem interessante, que foi do seguinte sentido. A delegada viu que eu estava gravando e me advertiu. Me deu um sabão lá na delegacia falando que eu não podia fazer aquilo, não poderia estar gravando aquele momento processual. Aí eu queria que o João falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse cuidado também. Eu sempre digo, pessoal, os atos públicos, eles são revestidos de publicidade. A gente lembra daquele princípio LIMP lá, né? Então, quando a pessoa, agente público, está agindo em nome do Estado, ele não está acobertado pelo direito de sigilo que uma pessoa poderia ter. E outra coisa, quando a gente está inserido no contexto, quando a gente está incerto na situação, a gente pode registrar tudo aquilo que a gente está incerto na situação. Ou seja, você estava interagindo com alguém. Nesse contexto, uma coisa é o registro. Outra coisa é a publicidade. Você vai publicar um ato num local que tenha visibilidade para a população inteira, ou que não tenha qualquer pertinência com o processo, né? Aí você vai estar inserido, claro, nas situações de direito de imagem. Mas agora, para registrar a verdade, para registrar aquilo que de fato aconteceu, registrar aquela situação que muitas vezes você não tem como trazer para o processo, isso é um direito do advogado. O advogado não só pode, como deve, mas aí vai algumas ressalvas. Uma coisa que o Thiago sempre fala e que você tem que ter, acima de tudo, bom senso. Bom senso. Poxa, bom senso cabe em qualquer lugar. Tem situações que não tem por que você gravar. Você vai só ganhar uma insatisfação, vai ganhar um dissabor, vai ganhar ali uma contenda com o delegado ou com a autoridade policial. Então, na verdade, o advogado tem que ter essa estratégia como última possibilidade para registrar algo que você não está conseguindo fazer registrar no documento, no papel. Exato. João e Rodrigo, deixa eu só passar para o pessoal, porque é muito interessante. O pessoal sempre gosta quando a gente passa alguma jurisprudência, alguma decisão importante. E eu sempre citava sobre esse tema, né, de possibilidade de gravação de ato pelo advogado, oitiva de uma testemunha que você está acompanhando, interrogatório do teu cliente, etc. Óbvio que com o cuidado do João, publicizar é uma coisa, gravar é outra. Gravar é sempre autorizado. E a gente tinha uma decisão que eu citava até nas aulas do Formando Criminalistas, que era uma decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, tá? Uma decisão do Supremo, mas uma decisão monocrática, transitou em julgado ali, não houve recurso. Mas hoje esse tema foi enfrentado no STJ. Tem recentemente, do mês passado a decisão, tá? A decisão da 5ª turma do ministro Joel Ilan Paciornik, é o HC 662-690, João, 662-690 do Rio de Janeiro, e ele arquivou uma ação penal que fizeram contra um advogado, não vai dar para ler direito aqui, mas eu vou ler para vocês, tá? Em que o advogado estava sendo acusado pela prática de crime, que nem eu lembro qual que... pelo um crime que está tipificado hoje na Lei 9.296, que é a Lei de Interceptação Telefônica, que seria uma captação ambiental clandestina, ilegal e etc., tá? Porque o advogado teria gravado um interrogatório do cliente dele dentro das dependências do Ministério Público. E aí disse o STJ, nesse HC, que eu vou repetir, vou pedir para alguém colocar aqui nos comentários, HC 662-690 do Rio de Janeiro, HC 662-690 do Rio de Janeiro, disse a 5ª turma do STJ: a realização de gravação nas circunstâncias em que levada a feito em oitiva formal, de assistido, seu, oficial e notoriamente registrado em sistema audiovisual pela autoridade administrativa responsável pelo ato, então pode ser promotor, pode ser delegado, não se confunde com a escuta ambiental indevida e é legalmente permitida, independentemente de prévia autorização.
a autoridade incumbida, da autoridade incumbida da presidência do ato, nos explícitos termos do artigo 387, parágrafo 6º do CPC. É o 387, parágrafo 6º do CPC, que autoriza a gravação de qualquer ato, independentemente de autorização pela autoridade. Beleza? Inclusive aqui o STJ falou que se aplica de forma supletiva e etc. É muito interessante essa decisão do STJ sobre o tema. Exato. E é legal a gente pegar o conceito do STJ, que ele fala o seguinte, não basta existir uma nulidade, você tem que comprovar ela. Mesmo para nulidade absoluta, sim. Por mais óbvio que seja essa comprovação, sim. Você tem que demonstrar isso. E a gente pode tirar desse raciocínio do STJ e levar ele para essas situações de flagrante. Você vai ter que demonstrar o que está acontecendo ali. Não tem como você só alegar. E quando isso acontece, eu estou gravando e eu pedi para gravar, o delegado não deixou. Eu cheguei e falei, olha, eu quero gravar aqui, ele não deixou. O que eu faço? Como é que eu saio dessa situação? Você tem que, de alguma forma, comprovar que esse pedido foi feito. O delegado não pode se recusar a receber um requerimento seu. Requerimento você pode, tem uma lei específica, inclusive, não sei se o João lembra, mas se não lembrar não tem problema, tem uma lei específica que fala sobre os requerimentos. Todo lugar, toda repartição pública tem que aceitar, tem que ter um local de protocolo, tem que aceitar requerimentos, não tem como ele falar eu não aceito. Então, uma vez que você está lá com um bloquinho, um bloquinho assim, ó, não precisa ser nada demais, pode ser um bloquinho. Você pega uma folha de um bloquinho seu, faça um requerimento em nome do seu cliente, você como advogado assinando junto, e entrega para o delegado, pedindo para que ele dê uma manifestação sobre aquilo. Olha, você não quer me deixar filmar um interrogatório, não tem problema nenhum. Eu quero gravar, eu tenho direito a gravar, não precisa brigar, não precisa falar que vai embora, não precisa falar nada disso. Simplesmente faça um requerimento para ele, e uma vez que ele indeferiu esse requerimento, ele acabou de anular aquele ato. Então, tudo que ele faz ali, se você alegar lá na frente que isso foi um ato indevido, você vai conseguir. Porque hoje é mais do que claro que a gravação ela pode e deve ser feita. Você pode sair do ato? Pode também, sem problema nenhum. E eu achei muito interessante, o João até falou rápido, eu quero refrisar esse ponto, que quando a gente ensina algumas coisas, vocês têm que entender que existe um bom senso na hora de fazer e na hora de não fazer. Como o João falou, e foi uma advertência do Thiago que ele fez há um tempo atrás, que eu achei muito interessante, cara, talvez naquela delegacia específica você tenha uma confiança extra ali, vamos dizer assim. Você é muito bem tratado, você entra lá, todo mundo consegue ter atendido os pedidos que você quer. Se você chega lá gravando todo mundo, metendo o pé na porta, porque você viu em algum lugar isso, você vai acabar tendo uma indisponibilidade ali daquele pessoal, uma animosidade que você não precisava até aquele momento. Então, até alguém falou aqui, ó, grava sempre escondido. Você viu o Thiago falando, você não precisa de prévia autorização para gravar. Então você não precisa chegar lá falando, estou gravando, colocar uma câmera e tudo mais. Você pode já estar gravando o ato sem problema nenhum com o seu celular, isso não é ilegal, tá? Ah, Rodrigo, mas se eu não avisar, não é sacanagem? Não, não é sacanagem nenhuma, é autorizado, você está fazendo algo que é legal, que é possível, que você pode fazer, que é gravar o ato, tá? Se você vai despachar com um juiz, você vai entrar com o celular gravando dentro da sala dele, cara, você tem que entender qual que é o risco disso. Se o juiz perceber que você está gravando, provavelmente nas próximas vezes que você for lá, ele não vai te atender da mesma forma, tá? Mas como é que eu vou comprovar o que aconteceu ali dentro? Depende da situação, você vai precisar comprovar. Depende da situação, não. Se o juiz falar para você, olha, naquele caso seu, provavelmente eu vou aceitar, viu? Isso adianta de alguma coisa? Você depois ir mostrar que o juiz falou para você que ia adiantar, que ele iria ou não fazer aquela situação? Não adianta. Você tem que usar a gravação em momentos onde pode ocorrer ilegalidades e você precisa comprovar aquelas ilegalidades. Aí, sim, audiências, algumas oitivas, você tem que ter bom senso de saber quando você vai usar aquilo e quando você não vai usar essa gravação. Rodrigo, agora vai a sacada, a fundamentação legal também para esses direitos, tá ok? Vou virar a tela aqui, ó. Vamos lá. Artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal, as linhas A e B, tá? Fala aqui, ó, o direito de petição aos poderes de defesa, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abusos de poder. Esse aqui é a base legal, o seu direito de petição. E essa lei, a Lei 9.051, no artigo 1º, ela fala que deverão ser expedidas no prazo improrrogável de 15 dias, ou seja, as certidões requeridas, elas precisam ser respondidas em 15 dias. Artigo 1º da Lei 9.051, sacada importante só para quem está acompanhando ao vivo aqui e também no Spotify e YouTube. Eu quero puxar agora um outro tema que também é um cuidado que você tem que ter em flagrantes e está muito relacionado com essa pergunta aqui, ó, do Carlos Alberto, que ele deixou ali pra gente. Se você tiver alguma dúvida também pode deixar aqui nas caixinhas que a gente vai olhando ali elas. Que ele falou o seguinte, o advogado é obrigado a assinar o auto de prisão em flagrante? E é isso que eu queria dizer aqui de um cuidado que você tem que ter quando você acompanha flagrante.
A gente já viu o João, ele já postou nos stories dele. Se você não acompanha o João ainda, clica aqui em cima numa setinha que tem, ó. Você já passa a seguir o Thiago, o João, o Criminal na Prática. A gente sempre traz conteúdo para você. E o João, ele fez o seguinte, ele acompanhou todo um ato de colheita de provas numa cena de um homicídio lá. E ele acompanhou tudo, se foi lacrado, por quem foi lacrado, quando foi coletada aquela prova. Claro que no final ele vai assinar esse documento. O que eu quero te mostrar com isso? A partir do momento que existe um advogado ali, e o advogado está acompanhando cada um dos atos, e está se certificando de que aqueles atos estão sendo feitos da forma que devem ser feitos, no rigor da lei, você está validando toda aquela produção probatória. Então, o que eu quero deixar de alerta para você? Você precisa ter certeza de que aqueles atos, naquele momento, estão sendo feitos de acordo com uma legalidade. Tá? Então, não adianta você ouvir o depoimento junto com o seu cliente, o delegado trazer um monte de papel para você assinar, você faz que nem contrato de empresa telefônica. Você pega aquele bolo de documento, assina tudo um atrás do outro sem ver o que está acontecendo e depois entrega para o delegado. Aí lá na frente você vai alegar, opa, peraí, mas eu não li o que estava escrito, que nem todos os réus, ou a maioria deles, e maioria de testemunhas, na verdade eu posso até dizer que a maioria mesmo, não estou nem exagerando aqui, falam no final das contas. Olha, eu não li, me deram um monte de papel e eu assinei. Você, advogado e advogada, não pode fazer isso, tá? Para você não há esse direito de falar, mas eu não li o que estava escrito ali. Porque naquele momento você é o validador da legalidade daquele ato. Claro que se tiver uma ilegalidade grande, se descobrir que o advogado estava junto naquele esquema, vou falar assim, é uma palavra um pouco forte, mas eu estou colocando entre aspas aqui para quem está ouvindo, você vai conseguir alguma nulidade na frente. Dá um exemplo, Rodrigo. A gente vê muitas vezes que um advogado é contratado para determinada situação para poder não deixar a pessoa que está ali falar alguma coisa. Tá? Isso pode acontecer. Isso já aconteceu em alguns tribunais do júri aqui que eu já vi, em alguns processos, onde o cliente que não tem dinheiro nenhum estava acompanhado de um advogado específico, quando chegou lá acabou confessando um delito, uma coisa bem estranha, que depois conseguiu se comprovar lá no tribunal do júri, foi até um colega nosso que fez esse plenário, de que era impossível ele estar no local do crime naquele momento. Ou seja, vocês já entenderam o que eu quero dizer aqui. Ilegalidades podem acontecer em qualquer momento processual, só que quando tem um advogado ali que firma isso, esse é o problema. Então, você é obrigado a assinar um documento de flagrante? Se ele estiver em ordem, você está participando do ato, o delegado pode colocar ali que você está presente. Não quero assinar. O que é o interessante você fazer? Tá, o que está escrito lá no interrogatório do meu cliente não foi o que ele falou. Eu estou pedindo para o delegado mudar e o delegado não quer. Não, ele falou isso e vai constar aqui. Isso acontecia muito antes de ter o sistema de estenotipia, que é o sistema que grava as audiências, né? O juiz falava, olha, o fulano falou isso. Você falava, não falou, falou de outra coisa. Aí ficava aquela briga sua com o juiz para ver como ia constar em ata. Hoje em dia, com a gravação, não precisa mais. Mas na delegacia isso ainda acontece. Se constou lá uma frase que você não achou que era daquela forma, que não está coerente com o que foi dito, como é que você faz? O interessante é, como é papel, ele vai te entregar algo para você assinar, você escreve em cima. Olha, estou afirmando que eu estava presente aqui, porém, tal frase não servem para... não foram ditas pela testemunha, eu não posso comprovar isso, está escrito no papel, mas eu não vou comprovar isso, tal, e assina embaixo. Você coloca tudo aquilo que estava errado e assina, é uma forma. Ou você pode se negar a assinar, não tem problema nenhum. Tá? Você pode falar, olha, eu não vou assinar esse documento. Não sei se o Thiago concorda comigo aí, se o João concorda. Eu acho, Rodrigo, que tem duas opções, ou não assinar, ou até melhor, para você poder comprovar isso, porque talvez o mero não assinar, depois você não consiga comprovar e eles podem, sei lá, podem tomar alguma atitude igual. Eu não me lembro agora de ter alguma previsão legal nesse sentido, mas eu lembro de ter previsão, por exemplo, no auto de prisão em flagrante, lá no 302, lá no 302, vou falar que é no 302. Vou falar que é no 302. Olha lá, tem previsão se o cliente não quiser assinar o auto de prisão em flagrante, que aí duas testemunhas vão assinar no lugar da pessoa, não é no 302, é no 304, desculpa, né? Parágrafo 3º. Quando o acusado recusar-se a assinar, não souber fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por duas testemunhas. Essa previsão pode ser usada para falar que das duas testemunhas assinaram porque nem o acusado e nem o advogado quiseram assinar. O advogado não quis assinar. Então, às vezes, para registrar, talvez seria até mais interessante, uma outra ideia, que você assine, mas colocando essa observação no auto de prisão em flagrante já. Estou assinando, mas me entrevistei com o meu cliente, cheguei na delegacia depois dele ser interrogado, e ele me disse que o que ele disse em seu interrogatório não foi o que constou no depoimento. Ou ele me disse que ele nem foi interrogado, que somente deram um interrogatório para ele assinar.
Então, talvez seria a circunstância de você registrar isso ali no auto de prisão em flagrante. Também seria interessante, né, Rodrigo? Exatamente. Porque aí você tem um comprovante do que está acontecendo. Lembra, tudo que acontece, o advogado ele tem que entender que qual é a maior segurança que o advogado tem? É o registro. Se não dá para ser através da voz, através da imagem, através do papel. De alguma forma, você precisa registrar o que está acontecendo. Esse é um dos maiores direitos que você tem, o direito de petição. Esse é um dos maiores direitos que existe para o ser humano aqui. É você colocar no papel, você registrar. Porque isso não tem como. Eu não sei porquê, eu não entendo porquê os juízes eles ficam tão relutantes em constar em ata. Quando a gente pede, olha, consta tal informação em ata, o juiz fica relutante. Cara, não tem sentido nenhum o juiz ficar relutante com isso. Divergências vão acontecer. Eu tenho uma visão de que aquele ato que o juiz está fazendo é ilegal, ou está errado, ou por algum motivo deveria ser feito de alguma outra forma. Ou o juiz, ou qualquer outra parte ali da audiência. E o juiz tem a visão dele, de dizer, não, esse ato, ele está certo, ele tem que ser feito assim. Cara, qual é o problema de constar isso no papel? Põe no papel, a divergência aconteceu. Você vai decidir de uma certa forma. Agora, você não deixar isso registrado é problema. Que nem eu falei na sala secreta já algumas vezes, que é o momento que eu e o João nos encontramos com os nossos alunos ali toda semana, né? Essa semana, inclusive, quarta-feira eu vou estar lá. Eu comentei isso com eles e quero comentar aqui aberto que foi uma coisa que aconteceu. Eu fui interrompido no momento da entrevista reservada com o meu assistido e a partir daí não se deixou mais com que eu falasse com ele. Olha, acabou o seu tempo. Primeiro, que não existe isso, acabou o meu tempo, né? E quando eu pedi para constar em ata, falou, não vou registrar em ata. Como é que não se registra em ata? Tem que se registrar em ata tudo que aconteceu, inclusive esse momento. Olha, eu quero conversar com o meu cliente, vou falar na linguagem do advogado aqui, porque a maioria aqui é advogado, e você tem direito de conversar com o seu cliente antes da audiência, se ele estiver preso, e antes do interrogatório, e se ele estiver solto, antes do interrogatório. Principalmente se o seu cliente não ouviu algum depoimento durante o processo, tá? Isso, inclusive, tem que ser o seu fundamento. Tô te falando isso porque lá na violência doméstica, normalmente é usual o réu não ficar na sala no depoimento da vítima e das testemunhas de acusação. Ele é retirado da sala. Porque existe todo o viés ali da violência doméstica, enfim. Eu não concordo muito com isso, mas é assim que é feito. Ele é retirado da sala nesse momento. Como é que ele vai dar o interrogatório dele sem saber o que essas pessoas falaram? Então, o juiz tem que entender que nesse momento eu preciso, no mínimo, explicar para ele tudo que duas pessoas falaram em depoimento. Que é para 10 minutos cada depoimento, por exemplo, são 20 minutos de duas testemunhas. Então, no mínimo, eu tenho que ter 20 minutos, ou um pouco menos, né? Para eu resumir o que essas pessoas falaram de interessante para a pessoa chegar pronta para dar o depoimento dela. E tem muito juiz que acha que o réu não deve saber as provas que estão no processo. Principalmente quando são provas que têm segredo de justiça e por aí vai. Estou até me alongando aqui. Só quero que você entenda o seguinte, o seu maior direito é o de registro. Ah, eu não vou constar em ata. Por isso você precisa estar registrando, se o juiz falar que não vai constar em ata. Porque aí é uma nulidade do ato inteiro, você anula tudo que aconteceu ali. Pode falar, João, você quer mostrar alguma coisa aí? Não, perfeito. O pessoal está aqui, eu estava mostrando enquanto você falava. Só aqui do lado da minha mesa, eu tenho 2 dispositivos de captação super discretos. Olha o tamanho disso aqui. Tá? Terno preto aqui, imagina, colocou aqui por dentro aqui, ó. Putz, sumiu, tá? Então isso aqui grava por horas e horas e horas. É um gravador, tá? Aqui, Sennheiser Memory Mic também, tá? São gravadores que, se você não conseguir gravar o vídeo, grava áudio pelo menos, né? Captação excelente e você está registrando o que está acontecendo, né? Por áudio. Então aí vai aparecer a voz de quem fala, a voz de quem está sendo captado certinho, né? Uma abrangência muito maior que do celular, né? Um captador que tem uma sensibilidade maior. Então, eu acho que vale a pena investir em equipamentos. Isso aqui custa muito baratinho, custa assim uns R$150 na Amazon, tá? E esse aqui, Sennheiser Memory Mic, deve ser uns R$1.200, R$1.500, gravação também de vídeo, tá? Tem uma pergunta interessante que tem a ver com flagrante aqui, que foi do Lucas. Ele até Ô, colocou... Rodrigo, deixa eu só fazer uma observação. Rodrigo, deixa eu só fazer uma observação antes de mudar de pergunta. Rodrigo, posso? Rapidão. Pode. Coloquem na tela até e me ajuda, então, já que você falou isso, porque é bem interessante essa situação que o Rodrigo falou. Me ajuda aí, Rodrigo, com o artigo 217 do CPP. O Rodrigo falou dessa situação do cliente ser tirado da sala de audiência para a oitiva da vítima, para a oitiva de alguma testemunha, tá? Só respondendo enquanto o Rodrigo coloca na tela, Mariana, não só essa live, como todas as nossas lives, são mais de 180 gravadas no Spotify e no YouTube. Bom, o Rodrigo comentou da situação do réu ser tirado da sala de audiência, né? Você vê que o vadimeco do Rodrigo tá até grifado aí, né? O 217 diz assim, ó, que se o juiz verificar que a presença do réu pode causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou à vítima,
de modo a ser prejudicada a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência. Então, a regra é, vai fazer por videoconferência, se causar temor. Então, aí já até pego aquela questão da pandemia, em alguns lugares que ainda está acontecendo audiência por videoconferência, do réu ter que sair da sala por videoconferência. Não, esses dias vi um advogado muito legal compartilhando aqui, que ele disse para o juiz, falou, excelência, quando tem essa situação, a providência que o CPP manda é justamente fazer por videoconferência. Então, não se tira a réu da sala de videoconferência, porque a vítima se sente ameaçada. No máximo, você pode pedir para o réu desligar a câmera dele. E não a vítima também. E não a testemunha desligar a câmera, porque eu tenho que ter certeza que é a vítima, que é a testemunha que está prestando depoimento ali. E por que eu estou dizendo isso? Porque ainda que as audiências voltem a ser presenciais, hoje em dia, fazer audiência por videoconferência se tornou algo muito mais fácil. Eu não preciso mais de uma sala de videoconferência no fórum. Eu preciso simplesmente que a pessoa faça audiência pelo celular dela. Então, eventualmente, se a vítima se sentiu ameaçada, eu tenho a possibilidade de que ela preste o depoimento pelo celular, por videoconferência, a vítima ou a testemunha, ou até que o seu cliente, réu, acompanhe aquele depoimento por videoconferência. Porque a lei diz, somente na impossibilidade dessa forma, e essa impossibilidade hoje não existe mais, gente, depois da possibilidade de fazer videoconferência por telefone, depois de todo esse período de pandemia, beleza? Então, hoje, se isso acontecer com você em alguma audiência, diga para o magistrado, excelência, a gente estava fazendo até ontem audiência por videoconferência. Será que não é possível a gente fazer ela por videoconferência, né? Ou o meu cliente ouvindo por videoconferência, ou a vítima e a testemunha prestando depoimento por videoconferência, porque é isso que manda a lei no artigo 217 do CPP. Beleza? Ô, João, a Débora, grande Débora, um abraço para a Débora, ela falou o seguinte, ó, e se o juiz mesmo assim determinar que o réu seja retirado, o que isso pode ajudar na defesa do nosso cliente? Você tem que entender, o que nós temos que entender é o seguinte, toda nulidade precisa vir com um prejuízo para o seu cliente. Ele não ouvir a acusação que existe contra ele, a prova que existe contra ele, é algo que pode prejudicar ele na hora do depoimento dele? Pode muito. Eu não sei o que estão falando contra mim. É impossível que você se defenda de uma acusação da qual você não sabe todas as provas. Olha, o João foi lá, sentou na frente do juiz e falou para o juiz que o Rodrigo estava embriagado dirigindo porque ele estava tomando cerveja comigo antes. E eu não sei dessa informação, por exemplo. Eu estou sendo acusado de dirigir embriagado e eu nego, falando que eu não estava bebendo. Como é que eu vou dizer onde eu estava antes? Como é que eu vou saber o que o João falou sobre mim antes se eu não tenho contato com a prova dele? Ah, mas o advogado teve o contato. E aí que tá. O João, lá na aula específica que a gente fala sobre audiência, o Thiago também, dá uma listinha de informações do que você pode fazer nesses casos, tá? Exemplo, olha, você pode pedir para que o juiz deixe a porta aberta para que ele ouça. Você pode pedir para que desligue a câmera do réu. Você pode pedir para que você ligue do seu celular para o celular do réu e ele fique ouvindo tudo que está acontecendo ali na sala. Ou seja, você pode pedir várias formas do réu ter contato com a prova. Se ele não teve contato com a prova, o que vocês podem fazer a partir daí? Primeiro, um ponto. Você não quer que o processo seja julgado naquele dia, porque você quer preparar melhor o seu cliente. Tá? E preparar aqui, entenda que é dizer para ele tudo o que tem contra ele ali, para você entender a situação. E é por isso que existe o direito de você conversar com o seu cliente antes dele ser ouvido. Porque ele precisa saber de tudo que está contra ele e tudo que não está contra ele. Olha, essa e essa prova nem apareceram no processo. Se elas não apareceram, para que ele vai falar sobre? Não faz sentido. Então ele vai ficar em silêncio com relação a essa acusação, por exemplo. Tá? E a partir daí você tem uma série de coisas que você pode trabalhar. Olha, o último pedido é, excelência, eu quero então que seja determinado a redesignação dessa audiência para uma outra data, para uma data futura, para que eu possa mostrar para o réu todos os depoimentos, para que ele possa ter contato integral com todas as provas, para que ele saiba como se defender de cada uma das testemunhas que falaram aqui. Esse é um dos pedidos que podem surgir daí. Ah, olha, é uma ação simples, não teve problema nenhum o réu ficar fora, eu consegui passar para ele as informações, mas tá, aí não tem por que você alegar o prejuízo da defesa se não teve. Agora, entenda que é direito dele saber de todas essas provas. E talvez uma fala da testemunha ali, uma fala dela, para o réu pode significar alguma coisa. Para você que não estava lá no dia, pode significar outra. Ele pode te dar uma informação importante durante toda a oitiva de cada uma das testemunhas. Por isso que é tão importante que ele tenha contato com a prova, que ele ouça cada uma dessas pessoas que vão falar. Pode falar, João. Perfeito. Rodrigo, um ponto importante que surgiu nas minhas caixinhas esse final de semana também, voltando para a questão do flagrante, foi a possibilidade, né, uma pessoa falando que errou, ao levar a mulher do cliente para um local, né, para levar coberta para o acusado, né, para a pessoa presa, e acabou ficando presa lá também
por conta de ter um mandado de prisão contra o familiar, ela não sabia, né? Imagina só que situação. A gente está falando de um risco para você como advogado, mas esse risco também pode ser para aquelas pessoas que estão entrando em contato contigo. Você contrata um advogado para soltar seu marido e você acaba ficando presa também, né? Então, a ideia, antes de falar para qualquer pessoa, né, ir para uma delegacia, é se cercar também daquelas buscas nossas por mandado de prisão, né? Nem sempre é garantido que você vai conseguir encontrar, mas a gente tem CNMP, a gente tem telefones de cartórios, a gente pode fazer inúmeras pesquisas aí para, de alguma maneira, tentar evitar aí prisões, né? Não é a sua responsabilidade efetuar mandado de prisão, então você está para defender, não para garantir a efetivação de mandado de prisão. Tem uma questão interessante que foi perguntada aqui, que é, durante a sessão de julgamento em plenário, se ficar cabalmente comprovado que a testemunha compromissada mentiu, o advogado pode pedir a prisão em flagrante? Observação, sou acadêmico. Eu acho muito interessante essa pergunta. Não sei se o João já passou por algo nesse sentido dentro de algum plenário que ele fez. Você quer falar um pouquinho, João? Ou posso falar? Não, pode falar. Na verdade, assim, isso já aconteceu de testemunha mentir descaradamente, tá? Já aconteceu, e não só uma vez, várias vezes, e eu nunca pedi a prisão dele ali no momento, tá? Nunca cheguei a esse ponto. Mas, aí eu vou falar o que eu fiz na hora. Manda ver, Rodrigo. Thiago, quer comentar alguma coisa? Não, pode falar você antes, o Rodrigo, e daí eu vou dar a minha posição de quanto a testemunha mentirosa, porque eu acho que o Rodrigo passa por isso mais do que a gente pelo âmbito de atuação dele. Show. Com relação a uma audiência normal, acho que o Thiago fala muito bem sobre isso. Eu vou deixar para que ele fale ali, que eu acho que é interessante, né? Que é quem está ali, para quem você vai mostrar que aquela testemunha está mentindo? Para o juiz ou para o promotor. Não tem outra pessoa para quem você mostre, para quem você peça a prisão dela. Enfim, no plenário do Tribunal do Júri, talvez seja interessante, e aí eu quero ouvir o João sobre isso, você fazer essas advertências ou você pedir para o juiz para que conste a possibilidade dela responder por esse crime de falso testemunho, que vai ser apreciado depois, para que o jurado veja que aquela testemunha está mentindo. Como um argumento de autoridade. Cuidado quando você fala a seguinte informação, né? Olha, eu gostaria que o senhor advertisse a testemunha de que ela está sob o compromisso de mentir, porque ela já está advertida. O juiz odeia que você faça isso. Então, normalmente, ele vai falar para você, doutor, ela já está advertida, que ela está respondendo pelo crime de falso, que ela pode responder pelo crime de falso testemunho. Normalmente ele vai falar isso. Então, às vezes, você colocar na sua fala seja mais eficiente do que você pedir para que o juiz advirta novamente a testemunha. Você fala, fulano, você foi advertido do compromisso de dizer a verdade. Se você quiser apertar ela nesse ponto, você pode fazer isso. Olha, fulano, você está advertido do compromisso de dizer a verdade. Em juízo, você falou tal informação e aqui você está falando outra, completamente divergente. Em qual das duas você está mentindo? Você pode fazer uma pergunta, tá? Não deixa de ser uma pergunta. O problema você está dando chance também da pessoa se redimir, vamos dizer assim aqui, dela desdizer o que ela disse. Então, às vezes, só a informação de que, olha, excelência, como a testemunha mentiu em juízo, ou aqui existe uma possibilidade dessa, gostaria que fosse perguntado ao jurado se eles aceitam aqui o crime dela de falso testemunho, alguma coisa assim. Agora, em audiência, vai mudar um pouco a figura, né, Thiago? Eu vou até falar primeiro que o João, porque acho que a advertência que eu vou fazer vale para qualquer audiência, vale inclusive para a primeira fase do Tribunal do Júri. Eu sempre digo para o Rodrigo, e isso acontece muito, acontecia comigo também no começo da carreira, etc. Você se indignar muito com a testemunha que estava mentindo e etc. É óbvio que isso indigna, porque a gente espera a boa-fé daquelas pessoas que estão ali prestando depoimento num processo. Mas eu nunca vi advogado prender testemunha por falso testemunho em audiência. Eu já vi promotor conseguir que o magistrado determinasse a prisão da testemunha ali por falso testemunho, né? Mas advogado eu nunca vi isso acontecer, confesso. Que normalmente quem está mentindo é a testemunha de acusação. Muitas vezes essa testemunha de acusação às vezes pode ser alguém que tem função pública, um policial, um delegado de polícia, etc. Então é mais complicado que isso aconteça. Então, o Rodrigo já falou aqui mais ou menos o que eu penso, qual que é a minha conduta. Para mim, mais importante do que essa testemunha ser presa é que o juiz veja que ela está mentindo. Para tomar as providências que achar cabível, sim, mas para principalmente não valorar mais o depoimento daquela testemunha. Então, normalmente, quando começa a surgir absurdos, aberrações e etc., eu olho para o juiz. E pode perceber se isso acontecer com você. Na hora que você olhar para o juiz vai te olhar na hora, porque ele vai entender o que você quer dizer com aquele olhar.
Porque o juiz já está sacando antes de você que a testemunha está mentindo. Porque você é advogado. Quantas audiências você faz por dia? Quantas você faz por semana? Quantas audiências o juiz faz por dia, faz por semana? Então ele consegue captar a testemunha mentirosa. Só tem que deixar claro para ele que você está percebendo aquilo e que você quer que ele perceba também. E na hora que vocês cruzarem o olhar, ele vai ver que você percebeu o que ele percebeu. Tá? Ele não vai valorar mais aquilo na sentença como ele valoraria. Então isso é muito importante. E, aliás, eu digo que esse tipo de conduta me faz querer contraditar muito menos as testemunhas a depender do juiz. Eu prefiro que a testemunha que eu acho que vai mentir deponha com o dever de dizer a verdade, muitas das vezes. Eu prefiro que ela deponha compromissada de dizer a verdade, justamente porque eu sei que ela vai mentir. Agora, isso varia de juiz para juiz, por isso que é importante você conhecer o julgador. Eu vou até passar para o Rodrigo. Se é um juiz que você sabe que ele não liga para a testemunha mentirosa, que ele valora o depoimento da testemunha mentirosa, que aquilo ele usa para formar o convencimento dele, etc e tal, né? Então aí sim compensa você contraditar a testemunha que você sabe que vai mentir. Fala, Rodrigo. Não, eu também tenho esse posicionamento, Thiago. Eu já perguntei para vários juízes, inclusive, eles me falam que tem diferença, mas na minha cabeça não existe, que é a tal do informante e da testemunha compromissada. Para mim, a testemunha compromissada tem muito mais valor do que na verdade, assim, eu gosto mais quando tem o compromisso da testemunha, porque eu posso dizer para ela essa questão de mentira ou não. O juiz falou para mim que valora diferente, mas eu duvido. Vou dar um exemplo. Crime de violência doméstica, em que a mãe da vítima dá o depoimento. A mãe da vítima, você acha mesmo que o juiz, no caso da mãe de uma vítima de violência doméstica, vai valorar o depoimento dela menor do que uma testemunha sua que você levou, que é compromissada? Não acho que teria essa diferenciação. Apesar de eu dizer que praticamente todos os juízes que eu conversei dizem que existe essa diferença entre a testemunha ser compromissada ou não ser compromissada. Só para esclarecer um ponto, rapidinho, antes do João falar, que eu expliquei, acho que eu expliquei pela metade. No tribunal do júri, por que eu falei aquilo? Você vai ver a situação depois. Porque quem decide sobre o falso testemunho, e a pergunta foi nesse sentido, né, no tribunal do júri, quem vai decidir sobre esse quesito é o jurado. Então não tem como você fazer prisão em flagrante de testemunha no tribunal do júri, nem o promotor, nem o juiz, nem você. Porque quem vai decidir se a testemunha fez ou falso testemunho ou não é o jurado. Então o que seria uma outra opção interessante? Você terminar um interrogatório dessa testemunha, quando terminar você levanta a mão e fala: excelência, olha, neste momento que terminou o depoimento da testemunha, ela disse, em juízo, que viu o João entrar no carro. Aqui em plenário ela disse que não viu o João entrar no carro. E nas duas ela estava compromissada a dizer a verdade. Seja lá ou aqui, ela mentiu em alguns dois pontos. Então, por conta dessa contradição no depoimento dela, eu quero que seja quesitado ao jurado se a testemunha fulano de tal cometeu o delito de falso testemunho. Tá? E aí o jurado vai dizer lá atrás. Você não vai dar chance para a testemunha falar sobre isso. Mas vamos ver a impressão do João, que eu sempre gosto, porque ele tem uma visão de fora da coisa. Só antes de passar do João para ele falar do plenário, 2 segundos, João, desculpa. Esse livro aqui, ó, do Vitor Paulo de Ramos, é muito legal da prova testemunhal, porque ele explica, Rodrigo, e eu adaptei um exemplo dele, dessa questão o Rodrigo falou: poxa, Thiago, para mim tem muita diferença o depoimento do informante e da testemunha. Para mim, advogado, também tem, mas eu estou cada dia evoluindo mais, Rodrigo, para achar que, olha, tem vezes que o juiz consegue formar o convencimento e a prova produzida pelo informante é mais convincente. E o exemplo que eu dou em sala de aula para os alunos é com violência doméstica, Rodrigo. Imagina que teve uma agressão dentro de uma residência. E só estava a família, era um almoço de domingo. Então vão ouvir mãe, pai, filhos, avós, avós, tio, tia, cachorro, periquito e papagaio. Todo mundo é informante. Porque todo mundo tem relação de parentesco com o acusado e com a vítima. Todos informantes. A única testemunha é a vizinha fofoqueira que estava em cima do muro olhando toda a confusão. A vizinha é a única testemunha, compromissada de dizer a verdade. Você acha que qual depoimento vai ter mais credibilidade para o juiz? O dos informantes, que foram pessoas que realmente viram o que aconteceu, ou da vizinha que estava em cima do muro e ainda é a vizinha fofoqueira, que é aquela vizinha que vai aumentar, que vai falar um monte de bobeira. É óbvio que, apesar dela estar compromissada a dizer a verdade, aquele depoimento que vai ser mais fiel e mais idôneo para o juiz vai acabar sendo o dos informantes. Então, o rótulo de informante e testemunha, em alguns casos, ele nem sempre tem a ver com veracidade e idoneidade do depoimento. É o que eu acho. Tá? Vai lá, João. Não, show de bola. Com relação ao tribunal do júri, tudo aquilo que você aprendeu, essa diferenciação entre informantes e testemunhas, você pega, joga no lixo e manda embora. Por quê? No tribunal do júri, o juiz natural é o jurado. Começa por aí. E o jurado, ele não está interessado
em valorar a prova testemunhal. Ah, esse vale mais porque é informante, tem compromisso ou não de dizer a verdade. Na verdade, o que se depõe ali no plenário do júri já é prova para o jurado. O jurado vai, na cabeça dele, ali no convencimento dele, valorar a credibilidade. Até que ponto eu posso acreditar em tal pessoa? E aí vem um ponto fundamental. No júri, inquirição de testemunhas, tomada de depoimento de vítimas, sobreviventes, poxa, isso é muito importante e já faz parte do poder de convencimento. Já teve júri que eu terminei o júri, e aí quem me acompanha sabe que eu sempre faço isso sempre que posso, tá? Não tenho licitude nenhuma, você ir lá e tomar o feedback do jurado. Acabou o julgamento, o jurado muitas vezes, né, pela sua simpatia durante o julgamento, ele acaba te dando as leituras dele do que ele achou do caso, sem mesmo você perguntar. E já teve jurado que falou para mim ao final do julgamento: o meu voto já estava decidido quando do final dos depoimentos. Para mim, a sustentação oral era dispensável porque eu já estava convencido no final das inquirições. Aí você fala, poxa, é importante? Importantíssimo, importantíssimo. Aí, outra coisa. Como que eu faço quando a testemunha mente descaradamente? Aí eu faço, espera aí, a prova que eu estou produzindo aqui, porque a inquirição é uma produção de prova, a prova que eu estou produzindo, ela tem qual destinatário? É o jurado? Sendo jurado, o que eu busco? Já nesse momento, fazer uma prévia espécie de sustentação. Então, as minhas perguntas, muitas vezes, elas já são, de alguma maneira, expositivas. Não só direcionadas à testemunha, mas expondo alguma coisa aos jurados. E aí eu pergunto para a testemunha, muitas vezes, da seguinte forma: considerando que o senhor testemunha X deu declaração às folhas tais do inquérito policial no dia tal, o senhor reconhece a assinatura do senhor? Sim, reconheço. Então, foi o senhor que esteve lá. O senhor lembra dessa data? Sim, lembro. Gostaria que o senhor respondesse objetivamente, com sim ou não. O senhor nos disse agora há pouco tal coisa, e lá na delegacia o senhor nos disse outra coisa. Eu quero que o senhor me responda objetivamente em qual dos momentos o senhor fala a verdade. Se é hoje aqui ou se é lá na oportunidade da delegacia. Olha só o double bind. Você, de alguma maneira, impondo à testemunha, ao depoente, para que ele responda já afirmando que em um dos momentos ele mentiu, e o jurado já pega isso na hora, e também impondo a ele e fala assim, peraí, aonde você fala a verdade? É hoje ou é antes? Aí você, de alguma maneira, descredibiliza aquela testemunha que é mentirosa, aquela testemunha que traz elementos negativos para o processo ao seu cliente que obstam o jurado à verdade. Então, nesse momento, mais importa você provar para o jurado o que está de errado ali do que ficar pedindo prisão para a testemunha. Por quê? Primeiro, imagina se o promotor do outro lado fala, peraí, o advogado aqui, ó, cheio de prova contra o processo dele, que é prisão dos outros. O cliente dele ali, ó, que matou, que está sendo acusado de ter matado, ele não quer prisão. Agora, para testemunha aqui, ó, que é idosa, de um fato que aconteceu há 5 anos atrás, aí ele quer prisão, né? Bonitão esse advogado. Pô, abre precedente para isso, tá? E aí, eu tô falando aqui, falas acusatórias, falas de assistente de acusação, coisas que eles não vão te poupar de fazer. E, para além disso, tudo é credibilidade. No júri, tudo é credibilidade. Qual que é a credibilidade de um advogado que pede a prisão, que ordena a prisão, muitas vezes, para uma testemunha, a testemunha não sai preso? Você sai assim, moral. Qual que é o seu propósito ali? Qual que é o seu papel? É prender testemunha? Não! Deixa cada testemunha com o seu cada qual. O nosso papel no júri é descredibilizar aqueles depoentes mentirosos. Para quê? Para buscar a verdade. Quando isso se faz necessário. Por quê? Às vezes tem advogado que faz outra cagada no júri, que é ficar caçando cabelo em ovo, coisa que não vai absorver o seu cliente, né? Questões, detalhezinhos ali, pequenas contradições que são naturais ao tempo. E aí o advogado fica ali caçando coisa onde não tem e esquece de defender os principais elementos de acusação, né? Então, feitas essas considerações, é assim que eu me comporto no tribunal do júri. Show de bola. E eu até queria falar um ponto, tá um pouquinho fora do flagrante aqui, mas foi uma pergunta que é bem interessante. Que foi do Adão aqui. Ele falou, passei por uma situação semelhante, onde a testemunha se equivocou, porém o MP se irritou e tendenciosamente começou a ameaçar a testemunha. Porém o juiz em nada interferiu. Como agir em uma situação dessas? Pessoal, olha, eu vejo acho que quase todos os juízes que eu trabalhei é a mesma forma de atuar, tá? Quando entra o advogado na sala de audiência, você é visto como se fosse o inimigo ali daquele ponto, ou a pessoa que pode trazer o elemento surpresa. Algo que o juiz não conhece e não sabe. Ele não sabe como você trabalha, ele não trabalha com você todos os dias. Com o promotor, ele já está acostumado com o jeito de agir. Não deveria ser assim, mas é assim na maior parte dos lugares. Então, quem que vai controlar o promotor? É o advogado.
Tá? Dificilmente o juiz vai indeferir pergunta de promotor, pode acontecer, eu já vi acontecer, mas é difícil no dia a dia que isso aconteça. Quem vai colocar as balizas ali é o advogado. Como? Fazendo as observações. Excelência, pela ordem, essa pergunta do promotor foi em tal e tal e tal ponto. Eu contei também, acho que eu contei aqui numa live para vocês. Esses dias eu precisei fazer uma intervenção em uma audiência para pedir para que a defensora da vítima, que é minha colega defensora, parasse de inquirir a vítima porque a vítima estava constrangida. Como que eu fiz isso? Com base na lei Mari Ferrer. A vítima estava quase chorando e ela estava continuando perguntando. E eu não queria mais que ela perguntasse, até porque a vítima já falou que queria ficar em silêncio. Então, se ela falou que queria ficar em silêncio, ótimo, na violência doméstica a gente tem essa possibilidade. Eu não quero que ela faça a prova, por óbvio, né? Mas, por outro lado, a vítima também demonstrou, por A mais B, que não queria continuar que perguntassem mais nada para ela. Ela estava ali visivelmente abalada. Você pode utilizar aí a lei Mari Ferrer, que é a lei que trouxe o artigo 400-A para o Código Penal. Posso usar isso para testemunha também? Pode, porque fala que a utilização de linguagem, de informações, de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunha. Fala que vai ser evitado se utilizar, tá? Sendo vedadas as seguintes condutas: a utilização de linguagem, de informação, material que ofenda a dignidade da vítima ou de testemunha. Então você pode, nesse momento, mesmo que for testemunha da acusação, tá? O promotor, tá, porque ela falou algo que ele não queria, ele começou a apertar, falar que vai prender ela. Você pode, e deve, na verdade, levantar a mão e falar: excelência, pela ordem, o promotor está constrangendo a testemunha a dar o depoimento no sentido que ele quer. Estou fazendo essa consideração para que fique consignado em ata. E aí, só uma última dica, que a gente até já bateu aqui o nosso tempo, e depois o Thiago e o João podem complementar. O Thiago fala uma coisa muito interessante. A ata, ela não é do juiz, a ata ela é das partes. E consta um artigo específico, 300 alguma coisa, não vou lembrar exatamente, não sei se o Thiago lembra, mas tudo bem. Um artigo que fala que o juiz vai constar os principais pontos na ata de audiência. Então, uma atitude que você pode tomar é falar assim: ó, excelência, eu vou aqui fazer excelência, pela ordem, o promotor está nitidamente constrangendo a testemunha. O artigo 400-A do Código de Processo Penal fala que ele é vedado a ele fazer isso. Ele está querendo que a testemunha dê o depoimento de uma determinada forma e não está dando. Eu sei que está gravado esse momento que eu estou fazendo a minha objeção com relação à pergunta do promotor. Queria que Vossa Excelência decidisse se ele pode ou não continuar fazendo isso e que, ao final, só conste que no minuto 2, no minuto 15 da audiência, foi feito, conste em ata, que no minuto 2 da audiência foi feita uma irresignação por parte da defesa com relação a uma pergunta do promotor. Mais ou menos isso, tá? Porque os principais pontos que aconteceram na audiência, o juiz tem que constar. Ele não precisa constar todo o seu pedido, mas constar que no minuto 5 a defesa se resignou por conta de uma afirmação do promotor que estava constrangendo uma testemunha. Isso o juiz tem que constar, porque é fato que aconteceu na audiência. Rodrigo, uma pontuação aqui que eu quero deixar como estratégia, que acontece muito em júri, é de um artigo anterior a esse que você disse. Você falou do 400A. O artigo 400, ele fala que quais seriam as provas que podem ser, as perguntas que podem ser indeferidas. E aí aqui, ó, já no parágrafo 1º fala que o juiz pode indeferir aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. O que acontece geralmente no tribunal do júri, até mesmo em processos criminais? Ou seu cliente já respondeu a situação, aí o Ministério Público refaz a pergunta, a mesma pergunta, para tentar pegar uma contradição dele ou elementos que ele já não produziu. E aí, quando ele começa a repetir as perguntas, o que eu faço geralmente? Levanta a mão, excelência, essa pergunta é repetitiva e protelatória, até porque o cliente já respondeu tal coisa. Eu peço que indefira a pergunta. Então, assim, sempre ao pedido de indeferimento, já respondeu por que você está querendo indeferir. Se a pergunta já foi respondida, se ela é protelatória, se ela é repetitiva, o advogado deve se insurgir na hora para não colocar o cliente em risco. Exato, a gente vê pouco isso no Brasil, né? Nos Estados Unidos, acompanha, por exemplo, eu sei que não é criminal, não sei nem se tem criminal não, mas enfim, o do Johnny Depp lá com a Amber, sei lá o nome dela, tá bombando lá aquele julgamento deles ali, e você vê que os advogados a todo momento, nos Estados Unidos, o advogado a todo momento ele pede o indeferimento da pergunta por conta de algo, ele explica o que é. Olha, eu quero deferimento dessa pergunta porque ela está sendo irrelevante. Eu quero deferimento dessa pergunta porque ela está sendo assim assensada. A gente usa pouco. E por que a gente usa pouco? Quando você faz isso, o juiz ele estranha. E a tendência é que quando o juiz estranha, ele negue. Então ele vai ficar aquele motivo de negar, mas não tem problema. Excelência, a pergunta do promotor está conduzindo a resposta. Excelência, o promotor está pedindo para ler. Vou pedir que seja indeferido. E aí, deixa o juiz constar ou não, deferir ou não a pergunta, tudo bem, mas pelo menos a sua resignação ficou ali. Pode falar, Thiago.
E só para você saber, né? A testemunha não pode ler o depoimento por conta do artigo 204, que fala que ela só pode levar meros apontamentos, né? A testemunha tem que depor sobre o que sabe, né? E o artigo que fala que a testemunha não pode dar suas impressões pessoais e etc., e veda perguntas que sejam perguntas de caráter subjetivo para a testemunha ou de cunho pessoal, é o artigo 213 do CPP. Beleza, gente? Show de bola. Galera, o Clube Criminal está disponível para você lá no Spotify toda segunda e quarta-feira. Quarta-feira a gente tem um compromisso com você de novo. Não esquece de vir aqui, de compartilhar, de mandar aqui para todo mundo que você conhece aí, seguir todo mundo aqui nesse flechinha para baixo. Por quê? Tem hora que é o Thiago que vai abrir o podcast, tem hora que é o João que vai abrir o podcast, tem hora que sou eu. Então, se você não segue algum, você vai acabar perdendo ali a notificação do podcast. Então, vem para cá com a gente. Quanto mais vocês vêm para cá, que nem hoje foi fantástico, a gente bateu quase 300 pessoas aqui, fantástico mesmo, assim, ao mesmo tempo, né, fora todo mundo que vai ouvir o replay. Então, muito obrigado. Deixa eu deixar uma dica final para vocês, que é a seguinte, eu esqueci, vou deixar o João falar, depois eu te dou a dica final. Vai lá, João. Não, só agradecer a galera que sempre está aqui massivamente, né? Sempre fiel ao nosso podcast. Acostume-se, tá? Sempre, segundas e quartas-feiras ao meio-dia, nós três estaremos aqui sempre com encontros desse tipo. Muita informação teórica, muita informação prática, aplicável à sua advocacia, para você não mais reclamar que não tem oportunidade, que não tem dinheiro para pagar curso, não tem dinheiro a informação de valor, né? Então, todas as segundas e quartas a gente tem esse encontro aqui. E amanhã, você já sabe, toda terça-feira, às 20h45, a gente tem uma aula no Criminal na Prática, é a mesma aula que fica gravada para os nossos alunos, que você tem a possibilidade de assistir todas as semanas, todas as gravações, né, ao vivo. Você não consegue ver o replay das 140 aulas já passadas, mas a gravação ao vivo você consegue assistir, e se quiser se tornar um membro da comunidade Criminal na Prática e participar também da sala secreta que vai acontecer na quarta-feira, aí você clica www.criminalnapratica.com.br. Deixa eu só, eu lembrei aqui que eu ia falar. É o seguinte, pessoal, você não precisa saber tudo na audiência, ou no flagrante, ou em qualquer lugar. Você precisa ter meios de acesso a isso. Como assim? Eu tô na audiência, quando acontece alguma coisa comigo, tipo esse caso que eu contei para vocês, de que a juíza não deixou eu conversar com o réu, e ela chegou a dizer que não tinha previsão para isso, para que eu me entrevistasse com o réu. Não é comum eu utilizar esse artigo, eu não lembrava qual era. Mas eu falei, excelência, eu preciso só consultar aqui o código porque tem previsão expressa. O que você precisa é lembrar que existe a previsão. Aí você vai consultar o código, olhar e falar, olha, o artigo tal, tem tal redação e me autoriza. Entendeu? Então você não precisa saber tudo, só queria te passar essa segurança. Quando você estiver na audiência, se acontecer um fato que você sabe que a testemunha não pode falar aquilo, fala, excelência, me dá 2 minutos que eu vou achar a previsão legal aqui, mas a testemunha não pode falar nesse sentido. Você consulta ali a previsão legal lá no artigo e traga a fundamentação. Não tem problema nenhum com relação a isso, tá? Ninguém precisa saber o código decorado, era só isso. Valeu, Thiago, valeu, João. Até a próxima. Valeu, Rodrigo. Só falar pro pessoal que eu estou escrevendo um manual de audiências justamente para ajudar vocês nisso. Já já eu divulgo mais sobre o manual de audiências. Valeu, João. Valeu, Rodrigo.